No último episódio, mostramos as pesquisas de ponta do IQ. Hoje vamos pegar os laboratórios e equipamentos de última geração. Isso mesmo, a excelência científica não acontece só com ideias brilhantes, mas também com as ferramentas certas. E aqui no nosso instituto, nós temos as melhores estruturas do país. Vamos visitar 3 espaços especiais e conhecer equipamentos essenciais para a química moderna. Então, vem com a gente. Nosso primeiro destino são as plataformas de ressonância magnética aqui do IQ. Elas são um dos núcleos de apoio mais importantes. Estamos diante de uma verdadeira joia, os espectrômetros de ressonância magnética nuclear. Agora, a professora Lidiane vai mostrar um pouco o laboratório para a gente. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa plataforma de ressonância magnética nuclear aqui do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Vou apresentar para vocês um pouco do nosso laboratório, que é o laboratório mais importante, o maior que nós temos dentro da Unesp. E nós abrigamos nesse laboratório 4 equipamentos que nós chamamos de espectrômetros. E eles são equipamentos multiusuários. O que significa isso? Significa que além da gente fazer análise para pesquisas aqui do Instituto, nós também oferecemos o serviço para outras universidades, né, para as outras unidades da Unesp, universidades do Brasil todo, até de fora do país, e também para as indústrias que precisam desse serviço. Professor, poderia explicar de forma simples o que é RMN e por que ela é considerada uma técnica tão poderosa na química? Então, para a gente entender RMN, a gente pode focar no significado dessa sigla. RMN significa ressonância magnética nuclear. Então a gente tem 3 elementos aqui que ajudam a explicar a técnica. O nuclear, a gente não precisa ficar espantado nem com medo, não se trata de energia nuclear, nem radioatividade, nada nesse sentido. É só porque nessa técnica a gente observa os núcleos atômicos. Esses núcleos, quando a gente coloca na presença de um campo magnético, eles oscilam, isso é uma propriedade natural deles. Então, se a gente colocar uma onda de rádio que oscile no mesmo ritmo, a gente consegue interagir com esse núcleo e isso permite que a gente extraia informações do ambiente desse núcleo. Então, através disso, a RMN ela consegue identificar a estrutura, caracterizar o ambiente químico. Então, a RMN ela é uma ferramenta poderosa porque ela permite justamente fazer a identificação de estruturas químicas em amostras diversas. Então, a forma como isso aparece para a gente na RMN é na forma de gráficos, que a gente chama de espectros. Então, a gente tem uma nova linguagem aqui, que cada sinal nesse espectro é como se fosse uma nova palavra. Então, o aluno, quando ele entra no curso de Química, ele é treinado nessa nova linguagem e ele consegue interpretar. Então, ele consegue sair dos sinais e construir a estrutura química da molécula em questão que está presente na amostra dele. Então, cada amostra ela passa a ser como se fosse um mistério que através das pistas que o espectro te dá, você consegue construir a amostra. Então, isso que torna a RMN uma ferramenta poderosa no sentido de que ela é uma ferramenta investigativa, ela te permite observar o mundo atômico, o nível das moléculas. Como esse equipamento específico apoia as pesquisas aqui no Instituto de Química? Você pode dar um exemplo prático para a gente? Bom, a RMN, como ela é uma ferramenta de identificação de estruturas, ela passa a ser uma ferramenta-chave em diversas linhas de pesquisa. Ele ajuda a gente a entender se o que tem numa determinada etapa é o que deveria ter, ele ajuda a gente a avaliar a conformidade do processo. Um exemplo bem prático de linhas de pesquisa, que não só uma, mas várias linhas de pesquisa que a gente tem aqui no IQ, é na parte de desenvolvimento de medicamentos, que ajuda a gente a entender a aplicação da RMN como um todo. Então a RMN está presente desde a etapa de criação de novos medicamentos, identificação de compostos que possam ter atividade como medicamento, bem como avaliar a qualidade do que se faz em cada etapa. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um novo medicamento, eu preciso saber se o que eu pretendia obter, a estrutura química que eu pretendia obter, foi a que eu realmente obtive. O RMN pode ajudar identificando a estrutura. Ou no controle de qualidade, o medicamento já foi feito, eu quero saber se não tem nenhuma impureza, nenhum contaminante que possa gerar algum tipo de problema para o ser humano. Bem como também na parte de fiscalização. Então, um medicamento que já está disponível no mercado, ele sofreu adulteração, ele contém a quantidade do princípio ativo na quantidade certa.
Então, as agências de fiscalização podem utilizar a RMN como uma técnica forense para fazer esse tipo de avaliação. Professora, um aluno de iniciação científica que nunca viu um RMN, qual a importância desse equipamento durante a graduação? Então, Gabriel, na verdade, aqui os alunos têm uma grande vantagem. E eu digo vantagem por quê? Porque não é toda universidade que dá acesso aos alunos à operação de um equipamento como esse. E aqui no Instituto de Química vocês têm essa oportunidade. Os alunos podem vir até o laboratório, recebem um treinamento intensivo com a equipe técnica e aí o aluno pode fazer o próprio experimento. Então ele vai aprender na prática o que ele aprendeu na teoria lá dentro da sala de aula. E isso é um conhecimento muito valioso, né, que ele pode levar depois ou para a vida acadêmica dele ou para o mercado de trabalho, porque as indústrias olham isso como um grande diferencial desse profissional. Aqui temos outro equipamento estratégico do LACAC. O cromatógrafo líquido de alta eficiência, ou HPLC. Junto com o espectrômetro de massa, ele forma uma plataforma analítica completa. Em que situação um professor do IQ precisaria usar um equipamento como o HPLC? O HPLC é uma técnica de separação. Então, nós podemos ter dois principais objetivos quando se utiliza ele. A parte de quantificação, então a gente quer saber quanto determinada substância tem dentro da nossa amostra, ou então a gente não sabe o que tem dentro da nossa amostra e a gente quer identificar. Então, é principalmente nessas duas atividades. Professor, como essa técnica se complementa com a RMN e a espectrometria de massas? Da mesma forma que a espectrometria de massas e o RMN, eles são utilizados principalmente em conjunto para a identificação de compostos orgânicos. Então, no RMN nós temos um tipo de interação da matéria com a energia, já aqui nós temos que cada molécula tem uma massa diferente em um conjunto de átomos. E o HPLC, em conjunto com a espectrometria de massas, vai formar como se fosse uma impressão digital dos nossos compostos e assim a gente pode identificá-los. Qual a importância de ter um laboratório multiusuário como o LACAC disponível para a comunidade do IQ com técnicos especializados? É muito importante porque aqui no IQ nós temos a central analítica, o LACAC, que dispõe de mais de 40 instrumentos para qualquer pessoa da comunidade, seja ela do Instituto de Química ou fora dela, possa utilizá-la. Então, se a gente precisa desenvolver algum trabalho, alguma coisa, nós já temos essas ferramentas aqui dentro. Então a gente não precisa ir até outra cidade, outro estado. Isso diminui o nosso tempo de análise, diminui o que a gente precisa. E além disso, tendo técnicos especializados aqui, a gente utiliza ao máximo o potencial de cada um dos equipamentos, fazendo com que a gente possa desenvolver mais nossas pesquisas, contribuindo com o avanço da ciência. Agora saímos do laboratório de escala molecular para um laboratório onde a engenharia encontra a química em escala piloto. Vem com a gente pro prédio da Engenharia Química lá no campus, na UFCelar. Chegamos ao laboratório de engenharia química, onde a teoria ganha forma e escala. Esses kits didáticos e plantas são fundamentais para entender os processos industriais. Professora, como essas plantas ajudam a fechar o ciclo entre a pesquisa e a indústria? Bom, se pensamos na finalização do curso dos alunos de graduação de forma geral, eles podem aplicar os conceitos adquiridos aqui com o uso das plantas nos seus TCCs, trabalhos de conclusão de curso. Além de que também as plantas não só geram os produtos principais, como etanol, cerveja e biodiesel, sino que ela também gera alguns resíduos. Esses resíduos podem ser usados por alguns docentes para enviar pesquisas, né, para agências de fomento, que vão permitir aproveitar esses subprodutos gerados das plantas para produzir outros produtos como biometano. Então, ali a gente está vendo que os alunos não só vão ver as plantas como produtos principais, sino como produtos gerados para a produção de outros produtos de interesse industrial. Então, aí a gente vai juntar as duas coisas, os conceitos adquiridos na graduação com práticas desenvolvidas na pesquisa, né? Aí a gente fechando um ciclo e fazendo que os alunos vejam de uma forma mais ampla, né, o conceito da utilização dessas plantas piloto. Qual a importância prática desses equipamentos na formação dos nossos alunos de engenharia química e química tecnológica? Com esses equipamentos,
Essas plantas, esses kits didáticos, os alunos podem aprender na prática o que eles estudam de teoria lá na sala de aula, quando eles aprenderam os conceitos, as equações e fizeram cálculos. Aqui eles aplicam os conceitos de fenômenos de transporte, operações unitárias, termodinâmica, balanços de massa e energia, reatores e reações químicas, controle de processos, entre outros. Aqui eles vão ligar os equipamentos, controlar as variáveis, interpretar os resultados, tratar os dados, tomar decisões de processo, o que aproxima bastante da situação industrial de processos químicos. Professora, que tipo de experimentos ou projetos os alunos podem desenvolver com essas estruturas? Os alunos terão acesso a essa estrutura do nosso laboratório didático quando eles chegarem lá no segundo, terceiro, quarto ano dos cursos de graduação em Engenharia Química e Química Tecnológica do IQ. Aqui, eles podem desenvolver processos para a produção de diversos produtos, como etanol, biodiesel, cerveja, leite em pó, café solúvel e outros diversos experimentos que vão colocar na prática o que eles aprenderam nas disciplinas teóricas, como processos de destilação, evaporação, troca de calor, reatores químicos, tratamento de água e de efluentes e diversos outros de projetos e processos da indústria química em geral. E assim, terminamos nosso tour pelos equipamentos de ponta do Instituto de Química e do Prédio de Engenharia Química. Vimos da análise atômica ao processo industrial, tudo de forma completa. Bom, e essas ferramentas elas não estão trancadas às 7 chaves. Elas estão disponíveis para os alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores com apoio de técnicos especializados para operá-las. Aqui você não aprende só a tecnologia, você também opera ela. E mais uma vez, o IQ investe na pesquisa de alto nível e na formação prática. Até o próximo episódio, onde vamos explorar a história da nossa faculdade. Um abraço e até mais! Tchau!